Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos voltar as nossas atenções para Marcos, capítulo 15, né? Parte 3. Cristão Hare Krishna, né? Eu sou cristão do Paraguai, né? Não existe. Ou é cristão ou não é cristão. E ser cristão é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é dar proeminência à sua palavra em nossas vidas. Não existe, na verdade, o cristão meio termo, que segue Cristo e que segue fulano de tal. Não? Que segue Cristo e segue fulana de tal. Se é cristão, não pode seguir Siddhartha Gautama, não pode seguir Maomé. Se é cristão, não pode seguir Joseph Smith. Se é cristão, não pode seguir Ellen White. Se é cristão, não pode seguir Kardec. Se é cristão, não pode seguir Francisco, o Papa, não é? Se é cristão, não pode seguir a Buda. E assim sucessivamente. Seguir a Cristo, isso é que é ser cristão. Louvado seja Deus. Seguir a Cristo, ser cristão, é a palavra de Cristo, são os ensinamentos de Cristo, ter vez e voz em nossas vidas. Louvado seja Deus. Cristo ressuscitou, eis a razão da nossa fé, da nossa pregação e da esperança viva que há em nós. Quando Cristo ressuscita, ele recebe um corpo glorioso, que acontece as aparições, que já esse capítulo 16 relata primeiramente ele ter aparecido a Maria Madalena, né? E depois ele aparece a dois dos discípulos a caminho de Emaús. É uma aparição gloriosa de Jesus. O registro, né, desta aparição de Jesus aos discípulos no caminho de Emaús. A exemplo de quando ele aparece para os discípulos, quando Tomé estava ausente, e depois aparece a Tomé. Ele aparece de maneira visível, inclusive mostrando as mãos furadas e o lugar da lança onde o traspassaram. Louvado seja Deus. A mão furada e o lado traspassado, você vê em João capítulo 20, versículo 25 e o versículo 27. Evidências de que ele havia sido crucificado. O glorioso é que a ressurreição de Jesus aponta para
o que acontecerá a nós? Paulo explica no capítulo 15 de 1 Coríntios que o que é mortal vai ser revestido da imortalidade, o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Mortal já se sabe, né? Mas o incorruptível ou o corruptível está sujeito à dor, à doença, à velhice, né? Vamos lá, a velhice, a doença, a dores, enfim, a enfermidades, a fome, a sono, a fraqueza, a exaustão, a fadiga. Quando nós formos ressuscitados, os ressuscitados para irem morar no céu estarão livres disso. A perspectiva é que os que não participarem da primeira ressurreição e que sofrerem o dano da segunda morte terão um corpo propício para o sofrimento eterno. De maneiras que a gente pode configurar que a corruptibilidade permanecerá em seus corpos, porém não a corruptibilidade permanecerá em seus corpos, porém não extinguível. Porque não vão deixar de existir no Hades. Vão continuar sofrendo. Há quem diga, pastor, as pessoas, Deus colocar as pessoas no inferno para a pessoa ficar sofrendo eternamente. Deus não vai fazer isso não. E quem está dizendo que Deus vai fazer isso? Deus não vai fazer isso não. Porque a Bíblia mesmo diz que as pessoas vão com seus próprios pés. Há um versículo que deixa bem claro isso. Que o ímpio caminha com seus próprios pés para a perdição. Porque está traçado o caminho. O estreito leva ao céu. O largo e espaçoso leva ao inferno. Já está estabelecido a lei. Então não é Deus quem vai botar, são as pessoas que vão pelo caminho largo. E a pregação do Evangelho é a pregação do caminho estreito. Porque é o caminho da renúncia, da abnegação. Eu dei um exemplo, quando atendendo o irmão, do conflito que existe entre dentro de nós, do que é certo e do que é errado. E o caminho estreito é optar pelo que é certo. Porque a gente tem que renunciar o nosso jeito de ser, nosso temperamento, nossa personalidade, nosso querer, nossos ideais. Né? Tem que renunciar a muita coisa para tornar-nos agradáveis a Deus, para entrarmos no ideal de Deus. Quer ser manso, quer ser humilde, quer ser longânimo, quer ser benigno, quer de nos santificarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus. Na conversa que Jesus teve com os saduceus, deixa bem claro que também nós seremos seres assexuados, porque seremos como os anjos, não teremos órgão sexual, do tipo assim, não teremos, não é que não tenhamos órgão sexual, é que ele não vai servir para sexo, não é? Porque seremos como os anjos. No céu não se casa nem se dá em casamento, não é? Seremos como os anjos.
Os anjos são seres assexuados. Os anjos não têm sexo. Os homens vão ressuscitar como homem, as mulheres ressuscitarão como mulheres. Eu já fiz essa correção rápida, por causa de uma colocação rápida que fiz aqui, equivocada, né? De eu ter dito que nós seremos com sexo. Sim, nós seremos com sexo. Ressuscitaremos com sexo. Com órgão sexual. Mas, com órgão sexual é outra correção, né? Com órgão sexual. Mas não com desejo sexual. Aí você diz, mas pastor, misericórdia, você que é doido nessas coisas também aí. Mas pastor, vai ser ruim o céu. Não, há pessoas que vivem esta vida em carne e osso, sem aptidão sexual. Os eunucos, por exemplo. Os que nascem eunuco. Não são afeminados, mas são eunucos. Porque há 3 tipos de eunuco. O que nasce eunuco, o que se faz eunuco e o que é feito eunuco pelos homens. Né? Então, se ser feito eunuco pelo homem, isso é uma malvadeza. Se fazer eunuco é uma resignação muito grande, que é o chamado voto do celibato. E olhe que isso já gerou muito problema por aí, nas religiões que obrigam este voto do celibatário, né? Aborto, estupro e outras coisas más. Mas o que nasce eunuco, esse vive sem problema. Então, a ressurreição que se receberemos terá essa natureza aí, que há pessoas em carne e osso, corruptíveis e mortais, vivem. Ninguém fique pensando que no céu vai ter essa prática sexual, que não vai ter, não. Porque a satisfação do céu transcende aos prazeres da carne. A satisfação do céu transcende aos prazeres desta vida. A satisfação do céu é como estar na presença de Deus. Quando você está espiritualizado, amado, né? Quando você está espiritualizado, você não sente aptidão por nada desta vida. Você não sente aptidão por nada desta vida. É claro que por ainda estarmos na nossa natureza física, humana, aflora as necessidades, as carências. Mas quando nos espiritualizamos, até o aflorar disso aí é domável, é controlável. Isto serve inclusive para os casais que vivem em conflito. Quando, por exemplo, um dos cônjuges, seja o homem ou a mulher, porque homem e mulher têm a mesma natureza. Tem a mesma natureza, o que um deseja, o outro deseja. Alguns mais, outros menos. Né? Alguns de mais, outros de menos. E quando são casais que têm essas diferenças, um mais e outro menos, um de mais e o outro de menos, isso gera um conflito muito grande. Diga-se de passagem que os maiores conflitos conjugais se dá por conta disso. Se dá por conta disso. É quando aquele cônjuge que se sente prejudicado deve se espiritualizar para poder compreender o outro lado. Se bem que o outro lado, seja homem ou mulher, também deve se espiritualizar
para entender o outro lado também. Né? Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, e aí é uma palavra que se direciona aos casais, né? 1 Coríntios 7, que o marido, versículo 3, pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. E aí diz a palavra de Deus, no versículo 5, que não vos desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Louvado seja Deus. É por isso que no céu não vai haver esse tipo de coisa. Porque isso geraria um problema terrível no céu. Né? Então a ressurreição que sofreremos será semelhante à ressurreição que Jesus sofreu, ou viveu, né? Ou passou. Porque nós receberemos o nosso corpo, como está escrito em Apocalipse, louvado seja Deus, Apocalipse capítulo 20, deixa eu conferir aqui, que o mar dará os mortos que nele havia. Não é? Glória a Deus. O mar dará os mortos que nele havia. Louvado seja o nome de Jesus. E aí as pessoas vão ressurgir como surgiu Adão do barro. Deus recriará corpos, o que para Deus nada é impossível, né, irmão? Corpos que já não existe sequer mais poeira, cinza, não existe nada. Não existe nada. A gente com 2 anos de ter enterrado alguém já pode ir lá no cemitério e tirar os ossos. Né? A quem guarde, a quem queime, a quem deixe para lá. E a ressurreição vai ser um fenômeno extraordinário, porque corpos serão recriados. O que para Deus não é nada impossível. Aí você diz, como vai acontecer isso, pastor? Como vai acontecer? Eu estou me lembrando da visão do profeta Ezequiel, se eu não me engano, quando o Senhor perguntou ao profeta se aqueles ossos poderiam reviver. Os ossos que ali, inclusive, representam Israel, né? Os ossos que ali representam Israel. E aí, os ossos revivem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para Deus, recriar corpos não é nada. Louvado seja o Deus que a gente serve. Né, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Essa é a nossa grande esperança. Louvado seja Deus. Como Abraão cria que das cinzas Deus podia suscitar Isaac. Abraão cria que das cinzas Deus podia suscitar Isaac. Porque o Deus que a gente serve é o Deus que faz nova todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. E
tudo isso é respaldado exatamente no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Tudo isso é respaldado no fato de que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. E é por ele estar vivo que há razão para a nossa pregação. É por ele estar vivo que há razão para a nossa fé. É por Jesus estar vivo que nada está perdido para você, meu irmão, minha irmã. Nada está perdido para você. Então veja só, lá em Ezequiel 37, os ossos secos, os ossos que estavam sequíssimos, o Senhor pôs nele nervos, o Senhor fez crescer carne sobre eles e pôs nele o espírito e eles viveram. Glória a Deus. Claro que esta visão deste vale de ossos secos é toda a casa de Israel. Mas Deus tem o poder de fazer isso. Como ressuscitou Lázaro, que já estava 4 dias morto e já fedia, já tinha entrado em putrefação. Quer sentir o cheiro de um defunto podre? Vai lá para a saída dos caixões no IML, perto da entrada do cemitério, em Santa Amaro. Pronto. Infelizmente, eu vi o meu irmão putrefado. Eu vi. Eu senti o cheiro do meu irmão putrefado quando fui pegar o seu corpo no IML. E para o Senhor dar carne nova, não é nada. Louvado seja Deus. Não é nada. Não é? Então se alegre, meu irmão, minha irmã, porque o Jesus que a gente serve está vivo. Aleluia. E se alegre você que perdeu um ente querido, dormiu no Senhor. Ele vai ressuscitar, ela vai ressuscitar. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Mantenha-se firme nessa fé. Louvado seja Deus. Mantenha-se firme nesta fé, viu? Aleluia. Para que você trilhe o caminho de poder participar da ressurreição, da primeira ressurreição. Amém? Para que você possa participar da primeira ressurreição. Porque aquele que participar da primeira ressurreição, glória a Deus, a segunda morte não terá domínio sobre ele. E a segunda morte é ir para o lago de fogo e enxofre. Cuide de trilhar o caminho de poder participar da primeira morte, ou da primeira ressurreição, para que a segunda morte não tenha poder sobre a sua vida. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.